Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver exatamente o que a ciência dizia ser impossível. O Brasil transformou exatamente em ouro. O Brasil tem o poder de transformar muita coisa, principalmente através da Embrapa, né, pessoal? E então vamos compreender no vídeo de hoje o que realmente a ciência dizia que era impossível e o Brasil transformou basicamente em ouro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. E aferir, pessoal, que o link do vídeo original estará aqui na descrição, é do canal Descobrindo o Brasil de Novo. E além disso, torne-se membro do canal por R$2, que você estará ajudando este canal financeiramente. E sem mais delongas, pessoal, vamos acompanhar este vídeo incrível e perceber de fato o que a ciência duvidou e o Brasil transformou exatamente em ouro. Estou muito ansioso e espero também que você esteja ansioso para poder ver e acompanhar este vídeo. Vamos ver o vídeo, pessoal. Solo ácido. Alumínio tóxico. Seca brutal. Os relatórios da FAO eram unânimes. Aquela terra não servia para alimentar gente. Os Estados Unidos não conseguiram resolver esse tipo de solo. A Europa nem sequer tentou. O Japão não teve resposta. Como é que uma terra considerada imprestável por toda a ciência agrícola do planeta virou o lugar de onde sai 40% da soja consumida no mundo? Isso só aconteceu porque o Brasil olhou para esses relatórios e decidiu fazer o que ninguém no planeta tinha feito. O que fez o Brasil? Vamos ver. O Cerrado ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior bioma do país, depois da Amazônia. É formado por Goiás, Tocantins, Mato Grosso, parte de Minas, da Bahia, do Maranhão, do Piauí. No início dos anos 1970, era visto como o problema central da agricultura brasileira. E não havia resposta para ele em lugar nenhum do mundo. Norman Borlaug, Nobel da Paz, pai da Revolução Verde, havia transformado a agricultura do México e da Índia, mas com trigo, em zonas temperadas. Para o trópico ácido, com solo pobre e seca prolongada, a ciência mundial não tinha solução. Foi nesse ponto que entrou em cena uma empresa pública e um ministro mineiro. 1970. Olha que quem fez isso é empresa pública e ministro mineiro. E olha que em 1975, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e alguns outros países estavam tornando-se independentes em 1975. Enquanto que o Brasil já estava preocupado em avançar, né? 75. Em Brasília, é criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Não era um instituto, não era uma fundação. Era uma empresa pública com mandato de Estado para resolver o problema da agricultura brasileira pela ciência. No comando do Ministério da Agricultura, um engenheiro agrônomo de Bambuí, Minas Gerais, Alisson Paolinelli. Paolinelli faz uma aposta que parece ingênua. Em vez de importar tecnologia pronta dos Estados Unidos ou da Europa, ele decide formar a tecnologia em casa. Manda mais de 1.500 jovens brasileiros estudar nos melhores centros de pesquisa. Caramba, mano, tecnologia em casa, é possível isso? Pesquisa agrícola do mundo. Universidades americanas, holandesas, japonesas, francesas. Com uma única condição: voltar e aplicar aqui o que aprenderam lá fora. Quando essa geração começou a chegar de volta ao Brasil, no fim dos anos 70, muitos vinham de laboratórios modernos, universidades americanas, holandesas, japonesas, francesas. Vinham de lugares onde a agricultura já tinha método, equipamento, tradição, solo conhecido. E então encontravam o cerrado, calor seco, poeira vermelha grudando na roupa, um horizonte imenso, quase vazio, a terra dura, ácida, pobre, aparentemente sem resposta. Para muitos, o primeiro contato não foi de encanto, foi de choque. Aquilo não parecia uma promessa, parecia uma derrota antecipada.
Mas era exatamente ali que o Brasil precisava vencer. Foi nesse chão, olhando de frente para um problema que a ciência mundial ainda não tinha resolvido, que a Embrapa atacou o Cerrado em 3 frentes simultâneas. A primeira é o solo. O Cerrado tinha alumínio em concentrações tóxicas para qualquer planta cultivada e pH baixo demais para qualquer raiz aproveitar nutrientes. A solução foi calagem em escala industrial. Toneladas e toneladas de calcário, aplicadas hectare por hectare, neutralizando o alumínio, corrigindo o pH, tornando a terra finalmente cultivável. A segunda são as plantas. A soja, originalmente subtropical, é redesenhada geneticamente para o trópico brasileiro. Cultivar por cultivar, geração por geração, a Embrapa cria variedades que ninguém antes tinha conseguido. Cara, é tão incrível o que este cara fez, mano. Ele pegou estudantes brasileiros e mandou para os países exteriores para poder buscar por conhecimento, para poder enriquecer a terra do Brasil. Enquanto nós estávamos se preocupando com a independência, o Brasil estava preocupando-se em avançar na agricultura. Isto é muito, mas muitíssimo estranho, pessoal. Eu estou a ver que realmente por quais razões a gente de fato está realmente atrasado, digamos assim, né? Por quê? Porque no ano em que nós estamos a ser independentes, vocês estão a pensar em avançar na questão agrícola, principalmente para um terreno que exatamente não dava nada e atualmente tornou-se a maior produtora de soja, né, pessoal? Maior produtora de soja. Um terreno que era inútil, era instável, né, pessoal? Mas o brasileiro acreditou e disse, é mentira, eu vou fazer com que este terreno dê a fruto, eu vou fazer com que este terreno dê a produto, com que este terreno torne rico o nosso país. Mano, é incrível, velho. Incrível o quão vocês lutam para poder enriquecer vosso país. Tá a perceber? Mesmo aqui em Moçambique, eu acho que se tivéssemos a ideologia de mandar os nossos irmãos para ir estudar no exterior em busca de conhecimento, seria algo elegante, seria algo palpável, seria algo credível, né? Por quê? Porque trariam muita coisa para o nosso país e o nosso país, bom, iria crescer financeiramente, né, pessoal? Mas preferimos trazer os que estudaram fora, os que são de fora, para poder exatamente vir explorar aquilo que é nosso, né, pessoal? Aquilo que é nosso. Mas vocês não, vocês se usam entre vocês mesmo, brasileiro, desde engenheiro até agricultores, todos são nativos do Brasil. Não usaram nenhuma mão do exterior. A mão do exterior, quando veio, disse é impossível cultivar nesse solo. Mas teve um brasileiro que disse é possível cultivar neste solo. Ele não duvidou da tua palavra e colocou-la em prática. E de fato a terra produz até hoje. Está a perceber? Isto antes de eu ter sido nascido. E talvez eu nem pensar, nem meus encarregados não pensavam que iriam existir. Nossa, mano, é muito, mas muitíssimo. Ou talvez meus encarregados nem existiam em 75, né? Porque minha mãe, se eu não me engano, é de 82. Bem mais... Ah, não. Epa, sei lá, mano. Soja que produz com calor, com seca curta, em solo recém-corrigido. A terceira é a técnica, o plantio direto, uma forma de cultivar sem revirar a terra, conservando o solo, conservando água, reduzindo erosão. Técnica brasileira na origem, hoje exportada para o mundo todo. Não foi sorte, foi ciência. Foi paciência de uma geração inteira de pesquisadores brasileiros formados deliberadamente para resolver esse problema. Realmente. E o que acontece quando o país que ninguém achava capaz de plantar se torna o maior produtor do planeta? O resultado começou a aparecer nos anos 80, cresceu nos 90
E nos anos 2000 virou outra coisa. Hoje o Brasil é o Nos anos 2000 eu já estava a ser nascido, né? Eu fui nascido em 2000. maior produtor de soja do planeta. 169 milhões de toneladas só na última safra. A cada 5 grãos de soja servidos numa mesa, em qualquer lugar do planeta, 2 nascem no chão, que disseram ser no Brasileiro. deserto. O Brasil também é o maior produtor mundial de café, maior exportador de carne bovina e de frango. E nada disso aconteceria sem a engenharia que destravou o cerrado. A ciência brasileira ensinou o cerrado a alimentar o mundo. Em agosto de 2010, a revista britânica The Economist dedicou capa à agricultura brasileira. O título, O Milagre do Cerrado. A reportagem, escrita por jornalistas que percorreram lavouras no Mato Grosso e na Bahia, descrevia uma transformação que, segundo a própria revista, mudou o equilíbrio da segurança alimentar global. Por dentro, o veredito do editorial: se você quer entender o sucesso da agricultura brasileira em 3 palavras, são estas: Embrapa, Embrapa, Embrapa. Mas o reconhecimento mais simbólico tinha vindo antes. Em 1994, Norman Borlaug pisou no Cerrado brasileiro. O homem que havia inventado a Revolução Verde, o Nobel da Paz que salvou 1 bilhão de pessoas da fome com o trigo do México e da Índia, chegou a Embrapa Cerrados, em Planaltina, para ver com os próprios olhos o que os pesquisadores brasileiros estavam fazendo. Diante deles, Borlaug disse uma frase que pouca gente no Brasil ouviu falar. Disse que o Cerrado brasileiro era palco da segunda Revolução Verde da humanidade. O pai da primeira chamou a brasileira de segunda. 12 anos depois, em 2006, em Des Moines, no estado americano de Iowa, 2 brasileiros subiram ao palco para receber o World Food Prize, o prêmio criado pelo próprio Borlaug, conhecido como o Nobel da Alimentação. Alisson Paulinelli e Edson Lobato, pesquisador da Embrapa, eram os primeiros Meu xará, hein? brasileiros a receber a distinção. Foram premiados, segundo o comitê do prêmio, por terem transformado uma das savanas mais hostis do planeta em um dos maiores celeiros do mundo. E o reconhecimento não parou ali. Entre 2021 e 2023, Paulinelli foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, em candidaturas apoiadas por mais de 200 instituições de quase 80 países, pelo trabalho que tornou o Brasil capaz de alimentar 1/3 a mais da humanidade. Uau. O mundo aplaudiu 3 vezes. O Uau. Brasil mal ouviu. E essa história, a do grão que o mundo come, é só uma das várias histórias do Cerrado. Mas a história das águas, da fauna e da flora do Cerrado, esse bioma que é um dos mais ricos do planeta, merece um episódio só dela, e vai ter. Disseram que aqui era um deserto verde, que não dava para alimentar gente. Em 50 anos, o Brasil transformou esse chão no maior celeiro do planeta. E a ciência que fez isso saiu de uma empresa pública criada em 1975. O mundo chamou de milagre. Não foi. Foi engenharia. Foi política pública. Foi geração de gente formada para resolver um problema que ninguém no planeta tinha resolvido. Foi o Brasil pegando uma sentença de fracasso escrita pela ciência internacional e respondendo com lavoura, pesquisa e comida na mesa do mundo. Foi um país tropical dizendo, em silêncio, que o impossível também pode ser cultivado. Esse é o Brasil que o mundo admira e que a gente ainda não conhece. De novo. Pessoal, é tão incrível ter nascido exatamente no Brasil. É tão incrível ter a oportunidade de conhecer essa história belíssima, esta história lindíssima, interessante e incrível, né, pessoal? O que realmente a Embrapa faz ou fez foi exatamente um milagre, né, pessoal? Imagina uma mãe que não dá filhos e Deus lhe possibilitar de dar filho. Como a mãe estaria exatamente feliz, mas muito feliz, né? E eu acredito que vocês acreditam bastante em Deus, por esta razão que o Edson, ou por outra, o Paulinelli, né?
ele exatamente não desistiu, né? Eles chamaram estrangeiros para poder analisar, alguém que já tinha transformado exatamente um lugar que não dava nada em lugar que dava alguma coisa. Ele dizia, eu não vou conseguir, mas eles disseram não, vamos amarrar as cordas, amarrar o cinto, vamos criar Embrapa, bora criar Embrapa, que a Embrapa vai dar certo. E de fato criaram a Embrapa e a Embrapa cresceu. A Embrapa deu realmente o que o Brasil merecia. E até hoje o Brasil alimenta o mundo. Vocês estão a ver o quão incrível vocês são? Vocês estão a ver o quão incrível o vosso país é? A giganticidade do vosso país é tão, mas tão grande que merece ser ovacionado. O Brasil alimenta o mundo. O Brasil dá o privilégio ao mundo de poder viver. Isto que é incrível e é crucial. Eu me impressiono tanto o jeito como o brasileiro consegue mitigar um determinado problema que existe no seu país. Aqui em Moçambique, nós não conseguimos mitigar este problema. E se pensássemos deste jeito, de colocar os moçambicanos a estudar no exterior para que nosso país possa progredir, meu Deus, seria algo inabalável. Moçambique seria um país imbatível, faria parte da OTAN, faria parte do G20, faria parte de BRICS. Não é sonhar demais, é possível, mas é possível quando a gente tem cabeça, mentalidade, ideias e realmente pomos as nossas ideias em prática, né, pessoal? Isso que me deixa bastante indignado. Temos a oportunidade de fazer, mas não conseguimos fazer. Olha o que o Brasil fez. E se copiássemos? E se fizéssemos do mesmo jeito? Será que não iria dar certo? Será que não iríamos progredir? Será que não iríamos prosperar? Eu acredito que iríamos. Eu acredito que realmente nós não temos uma visão crucial sobre as coisas. Está a perceber? Mas enfim, nós temos terras muito férteis, né? Graças a Deus. Não precisamos da Embrapa e seria mentira. Precisamos, né? Para que nossas terras produzam mais e agreguem e possamos exportar, não importar, exportar para o mundo. Isso seria muito, mas muitíssimo ótimo. Mas enfim, fazer o que, né? Moçambicanos querem sempre importar, trazer de outro país para cá. É isso que nós conseguimos exatamente fazer. E o nosso governo nos domesticou desta forma. Fazer o quê, né? Parabéns, Brasil, pela essa giganticidade, pela Embrapa, de fato, fazer crescer gigantemente este país, Brasil. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, deixe o vosso like, se inscreva aqui no canal, deixe ficar o vosso comentário. Eu gostaria bastante de ver o mesmo. E além disto, comente qualquer coisa para poder agregar. E parabéns mais uma vez ao Brasil por ser esse país gigante e realmente conseguir fidelizar e dar comida ao mundo. Obrigado pela atenção dispensada. A gente nos vê numa próxima e breve oportunidade. E obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.